Bom dia! A paz do Senhor Jesus. Levanta-te, resplandece. Já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. O Senhor tem um tempo de conquistas, de respostas, que por vezes você até pergunta: Deus, quando eu vou viver essa promessa? Quando o Senhor fará na minha vida? Até quando eu esperarei? Deus sabe o tempo e o modo de agir, de operar. E Ele é Deus que, de repente, tudo pode mudar. Para Ele não há nada impossível que Ele não possa fazer. Então, somente creia, confie. Muitas vezes, quando confiamos em Deus, as coisas passam a dar errado e a gente começa a dizer: Senhor, eu estou confiando, eu creio. Por que está dando errado? Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Até aquilo que você quer que aconteça e que não aconteceu ainda, aquiete-se, porque se é plano de Deus, vai acontecer. Ninguém frustra os planos de Deus. Deus é Deus de milagres, de sobrenatural. Ele é Deus das maravilhas e Ele quer fazer maravilha na tua vida. Tenha fé, porque a fé faz com que o impossível se torne possível. E sem fé é impossível agradar ao Senhor. Mas é necessário que sua fé esteja ativa em meio às situações adversas. Você entenderá como está a sua fé. Que o eterno Deus, nesse dia de hoje, haja na tua vida. Mesmo provando a tua fé, você possa entender que Ele é aquele que vai fazer o sobrenatural acontecer. Eu sou a missionária Daniele de hoje. Trago para você, nesta manhã, o maná diário. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Versículo 34. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. O Senhor ordena, os discípulos obedecem. E ali, em meio àquela ordem e à obediência deles, vai surgir algo inesperado. Um vento contrário, uma tempestade. E as pessoas, às vezes, elas ficam sem entender por que quando está obedecendo a Deus, muitas vezes a porta se fecha, a enfermidade chega, bate uma luta inesperada que chega como uma tempestade sem avisar. Mas aí a pessoa começa, às vezes, até questionar: Deus, por
Porque se eu estou obedecendo, eu dizimo, eu sou fiel em tudo aquilo que eu procuro lhe servir. E por que eu estou enfrentando isso? Porque Deus, Ele nos prova, Ele prova a nossa fé. Ele quer que você se conheça nele, para que você não viva na dúvida, porque a palavra dele diz que aquele que duvida é como a onda do mar, que vai de um lado para o outro e não se firma em nada. Eu sei que você pode até estar enfrentando alguma tempestade nas áreas da sua vida, mas o Senhor, Ele não lhe abandonou. A Bíblia diz que quando Jesus manda os discípulos irem, que eles entram dentro do barco, Jesus sai, Ele vai ficar ali à parte, Ele vai estar sozinho, a tarde já declina e o barco já estava no meio do mar e as ondas começam a açoitar o barco. Imagine, acredito que para os discípulos realmente foi muito desesperador. Eles não tinham como controlar aquelas ondas. As ondas vinham com força. As ondas enchiam o barco d'água e o desespero começa a bater. Eles começam a achar que vão naufragar, que vão perecer. O vento batendo contrário naquele barco e o desespero tomando conta daqueles homens. Mas quando o desespero toma conta, Jesus entra em cena. Jesus vai chegar na quarta vigília da noite se dirigindo para eles, andando por cima do mar, fazendo algo inédito. Algo que eles jamais tinham visto, porque eles tinham sim visto Jesus multiplicar pães e peixes, mas Jesus andar sobre o mar eles nunca tinham visto. Ei, te prepara para ver o que ainda não viu. Jesus vai se manifestar de uma maneira gloriosa e vai entrar em cena acalmando o vento, acalmando a tempestade, sustentando você pela mão e não te deixará naufragar. A Bíblia diz que quando Jesus vê o desespero deles, Jesus entra em cena. Ei, Jesus está entrando em cena. Essa situação, você não vai ser afogada nela. Essa tempestade não vai fazer teu barco sucumbir. A Bíblia vai dizer que quando os discípulos veem aquilo, eles se apavoram, se assustam, começam a gritar e a dizer: é um fantasma, é um fantasma. O medo quer tomar conta deles. E Jesus logo age. Jesus logo determina a eles que eles não tivessem medo. Jesus entra para acalmar a tempestade. Jesus logo dá uma direção, dá uma ordem. Jesus diz: tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Sabe o que é que Jesus manda te dizer? Tenha bom ânimo, sou eu que estou no controle de tudo, não tenha medo. Eu sou o Senhor que ajo na tempestade, não te desamparo nela, estou contigo e te ajudarei a chegar e a alcançar a vitória. Jesus começa a dizer para eles não terem medo e Pedro olha e diz: Senhor, mas se é tu mesmo, me manda ter contigo, eu quero ir também, eu quero ir por cima das águas. Jesus olha para Pedro e diz: vem. E Pedro vai, Pedro começa a andar sobre as águas, Pedro começa a sentir o sobrenatural, Pedro começa a ser colocado diante de Jesus a passos aonde ele passa por cima das águas, como Jesus também passou. Ele prova do que Jesus provou, do que Jesus fez, mas Pedro vai sentir um vento mais forte. E aí o medo começa a prevalecer no coração de Pedro. Pedro começa a afundar, Pedro começa a ir para o fundo, sentir as pernas pesadas, achar que nada mais vai acontecer. E aí ele clama e ele diz: Senhor, salva-me. Ei, eu sei, por vezes a gente falha mesmo. Pedro falhou, mesmo diante de Jesus, mesmo vendo Jesus na frente dele, ele falha. O vento sopra contrário, Pedro tira o olhar de Jesus. Muitas vezes a gente tira o olhar de Jesus para botar o olhar no vento, para botar o olhar na tempestade, para botar o olhar naquilo que está nos causando medo. Mas nesta manhã que os teus olhos estejam postos no Senhor. Mas Pedro clama e logo Jesus estende a mão. Levanta a tua mão direita para o alto, porque tem socorro, tem ajuda, tem força, tem a mão dele para te ajudar. Labadaravassou. A Bíblia vai dizer que logo de Jesus estende a mão, segura Pedro, levanta Pedro, mas Jesus diz para ele: homem, por que tu duvidou? Por que tu não continuou? Por que tu não creu? Eu estou aqui. Adaravassou. O medo muitas vezes quer lhe paralisar, porque você está vendo o vento soprar contrário, está achando que as coisas não vão se encaixar, não vão melhorar e você não vai conseguir alcançar esta vitória. Mas o vento não vai atrapalhar de você receber aquilo que Deus já determinou que você vai receber. A Bíblia diz que ele se aproxima daquele homem, segura pela mão e diz: por que duvidaste? A Bíblia diz que quando ele sobe no barco, o
o vento acalma, tudo torna-se em bonança. E a Bíblia diz que os que estavam no barco vão adorar e vão reconhecer que ele verdadeiramente era o Filho de Deus. A Bíblia diz que eles chegaram do outro lado, conquistaram Genezaré, chegaram na terra a qual o Senhor já havia dito que eles chegariam. Deixa eu te dizer uma coisa, tem situações e promessas e vitórias que nós só vamos alcançar quando nós não desistirmos, quando nós não deixarmos o medo dominar. Por vezes a gente vai ver o vento soprando contrário, mas nós não podemos retroceder. O segredo é chegar do outro lado com a vitória nas mãos. Deus tem vitória para a tua vida. Não desista, persevere, creia.